Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor Deus, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Te agradeço, Senhor Deus, pelo fôlego de vida, por cada livramento, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado. Eu te agradeço, ó Pai, porque as tuas misericórdias se renovaram nesta manhã, Senhor Deus, e são a causa de nós não sermos consumidos. Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, meu Pai. Declaramos, meu Deus, toda a nossa dependência, Senhor, todo o nosso amor e toda a nossa gratidão a Ti. Pai, eu te agradeço pelo alimento. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por ter cuidado de nós, meu Pai, por cuidar de cada detalhe, Senhor. Nesse momento eu quero mais uma vez, Senhor Deus, entregar nas tuas mãos a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos, pedindo, Senhor Deus, a iluminação do teu Espírito Santo a respeito da tua palavra. Pai, nós cremos na tua palavra, nós cremos que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Nós cremos, meu Pai querido e amado, que há poder na tua palavra, Senhor, que a tua palavra, Senhor Deus, tem poder de curar, tem poder de libertar, de transformar, de renovar, meu Pai, de vivificar, de salvar, Senhor. Eu creio, meu Pai, que a tua palavra tem poder, Senhor. Que nessa noite ela possa nos instruir, Senhor Deus, como tem sido nas outras noites. Que o Senhor venha falar aos nossos corações por intermédio, Senhor Deus, da tua palavra. Que não seja feita a vontade do homem, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita tão somente a tua vontade, o teu querer, Senhor Deus. Perdoa, meu Pai, as nossas falhas, os nossos muitos pecados. Perdoa, Senhor Deus, as nossas fraquezas, meu Pai. Perdoa, Senhor Deus, pelas vezes em que nos achamos, ó Pai, independentes, autossuficientes, meu Pai. Perdoa pelas vezes, ó Pai, que nós pensamos que não precisamos de Ti, que conseguimos fazer ou resolver alguma coisa sozinhos, Senhor. Pai, não somos nada sem o Senhor. Não somos ninguém, meu Pai. Nós precisamos de Ti. Nós dependemos de Ti. Fica conosco, Senhor Deus. Fala conosco pelo poder da Tua palavra que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Gente, tá travando? Tá ok, né? Eu acho. Hebreus, capítulo de número 11. Eu vou confessar uma coisa pra vocês, sério. Eu tava tão ansiosa desde que a gente começou a meditar nessa carta pra chegar nesse capítulo. E eu confesso que eu fiquei muito nervosa, gente. Muito nervosa. É uma responsabilidade assim muito grande, sabe? E esses 10 capítulos que nós já vimos, houve momentos que eu pensei, meu Deus, como que eu vou conseguir explicar, como que eu vou conseguir ensinar, como que eu vou conseguir passar isso adiante. A gente tem uma responsabilidade muito grande. E falar de fé, às vezes, não é tão fácil quanto as pessoas parecem. Fé não se trata apenas de um sentimento, não se trata apenas de algo emocional, não se trata apenas de eu sinto e ponto final. Fé vai muito além disso. Sim, muito grande, Andréa. Fé vai muito, muito, muito além disso. E eu peço a Deus, hoje eu falei bastante com Deus, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, porque é uma responsabilidade muito grande e às vezes a gente acha que a gente já sabe, né, que é fácil, mas não é, gente, não é fácil. Não é fácil estar aqui, não é fácil a gente expor o que a gente acredita, da forma que a gente acredita, não é fácil a gente ouvir alguns certos tipos de comentário, porém,
a gente sabe que a gente tem um compromisso com Deus. Então o nosso temor é de fazer a vontade de Deus. Pais Heron, boa noite. Luciano, sejam bem-vindos. Nosso temor é fazer tão somente a vontade de Deus, é procurar fazer a vontade de Deus. E esse capítulo, para mim, é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. É maravilhoso esse capítulo 11 de Hebreus. Eu acredito que esse capítulo ele derruba por terra qualquer mérito que o homem acha que venha ter a respeito de qualquer coisa. Porque tudo que o homem faz, o homem que está em Cristo, a obediência, o cumprir as leis, os mandamentos de Cristo, fazer aquilo que ele ordena, tudo isso provém da fé. Tudo isso vem da nossa fé, daquilo que nós temos crido. Não vem dos nossos esforços, não vem da nossa própria força. Eu já tenho dito aqui ao longo desses dias que a nossa força, paz, irmão Paulo, seja bem-vindo. A nossa força, ela é limitada. O homem é limitado, a medicina, a ciência, tudo tem limite. E se a gente depender de nós mesmos, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir. Se a gente depositar a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa fé em nós mesmos, vai chegar uma hora que a gente não vai nem aguentar. Então a gente precisa olhar para Jesus Cristo. A gente precisa a gente precisa depositar a nossa fé em Cristo. E o que é a fé? O que é ter fé? O que é depositar a nossa fé em Cristo? O que é viver pela fé? O que é não depositar a nossa confiança em nós e sim em Deus? Mas nesse capítulo, a fé e as obras. Sim, Cícero. Sim, a gente vai falar muito sobre isso. Paz Veiga. A fé e obras andam juntos sempre, sempre. Mas as obras, ela provém da fé. Ninguém obedece a Deus se não tiver fé, irmãos. A gente vai ver isso. Abraão ele foi um homem obediente a Deus. Quando Deus disse para Abraão, sacrifica o teu único filho, Abraão obedeceu. Só que a Bíblia diz, e é nesse capítulo, que Abraão obedeceu pela fé. Então, até mesmo a obediência, até mesmo as nossas obras, ela provém da fé, elas são fruto da fé. Elas andam juntos sim, mas ninguém obedece a Deus ou faz obras a Deus se não for por meio da fé. Então, o autor aos Hebreus, ele disse no capítulo 10, ao qual nós acabamos ontem, que o justo, ele viverá pela fé. Romanos, o apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos e ele vai dizer a mesma coisa. O justo viverá pela fé. Então, tudo aquilo que nós fazemos, seja obra, seja obediência, seja cumprir as leis de Cristo, os mandamentos de Cristo, nós fazemos pela fé. Nós vamos ver que Noé, nós vamos ver que Abel, nós vamos falar um pouquinho nesse capítulo sobre cada um destes homens, esses heróis da fé. Todos eles fizeram o que fizeram, obedeceram, tem obras sim, mas tudo isso foi feito por meio da fé, pela fé. Então, se não tiver fé, irmãos, não adianta. Se não tiver fé, não adianta. O autor aos Hebreus ele vai dizer que a fé é o firme fundamento. O que é o firme fundamento? O que é essa fé? A palavra? Sim, filho. Chama, Levi. Mas já? Ainda 10h30. Tá, por quê? Tá muito cedo? Tá travando, gente. Poxa vida, eu não acredito. Hoje tá complicado. Irmão Batatais, paz do Senhor.
Cristiano, paz do Senhor. Alguém falou, ninguém anda sobre as águas se não tiver fé. Então, gente, tá travando não. É disso que eu tô falando. Eu acredito que todo aquele que tem fé, eu acredito que todo aquele que crê na obra de Jesus Cristo, eu acredito que todo aquele que crê na palavra, eu acredito que todo aquele que ama a Deus obedece a Deus. Eu acredito que todo aquele que ama a Deus anda de acordo com os seus princípios, sim, anda na contramão do mundo. Porém, eu acredito que tudo isso é fruto da fé, irmãos. Da fé. Porque quem é que vai obedecer a Deus? Quem é que vai renunciar às próprias vontades, os próprios desejos? Quem é que vai querer andar na contramão do mundo, ser odiado pelo mundo, ser perseguido pelo mundo, se não for pela fé em Deus? Se nós não tivermos fé, irmãos, nós não vamos nos manter firmes. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento. O que é um firme fundamento? Quando alguém vai construir uma casa, antes tem que fazer o alicerce, o fundamento. É esse alicerce, é esse fundamento que vai aguentar a estrutura da casa inteira. Se o fundamento, se o alicerce da casa for bem preparado, se o alicerce da casa for bem construído, não importa se você vai construir uma casa de 1, de 2 andares ou se você vai construir um prédio, o alicerce é que vai sustentar essa casa. É o alicerce que vai sustentar o peso de um prédio, é o alicerce que vai sustentar o peso, seja de uma casa de tijolo vermelho, seja um prédio de 20, 30 andares. O que sustenta essa casa, o que sustenta um prédio, o que sustenta uma casa bem construída é o alicerce, é o fundamento. Então todo o resto, tudo aquilo que foi construído para cima é fruto daquilo que está embaixo. Tudo aquilo que foi levantado está sendo sustentado por aquilo que está embaixo, o fundamento, o alicerce. Então eu creio que nós fazemos obras, eu creio que nós obedecemos, eu creio que nós cumprimos a vontade de Deus por meio da fé, irmãos. Por meio da fé. Nenhum destes heróis da fé, nenhum destes homens que estão na galeria dos heróis da fé, eles obedeceram ou eles têm alguma obra, senão por meio da fé. Todos eles fizeram o que fizeram, obedeceram, têm obras sim, e são exemplos sim, mas eles fizeram por meio da fé. Eles viveram pela fé, eles obedeceram pela fé e eles morreram na fé. Quando a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, é porque toda a nossa estrutura, ela precisa estar alicerçada na fé. E é sobre a fé, nós vamos falar um pouquinho sobre a fé hoje. O que é essa fé? Pastor Ivanildo, paz do Senhor. Seja bem-vindo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Eu sinceramente, gente, é como eu falei, eu tava tão ansiosa para chegar nesse capítulo que eu não sei nem por onde começar. Tá, assim, é tanta coisa que vem na minha mente, tanta coisa que vem no meu coração. E eu só peço a Deus que seja feita a vontade dele. Vamos lá. Capítulo 11, versículo 1. Eu vou pegar a minha outra Bíblia ali. Peraí, só um minuto. Voltei. Eu só quero ver como que tá aqui. Ah, tá. Paz do Senhor, amém. Olha só, eu tô usando mais essa Bíblia aqui, ultimamente, nas lives. Bíblia purinha.
Nessa versão, nessa tradução aqui está escrito assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu peguei essa outra tradução aqui para ver como que tava. E nessa daqui tá falando sobre o fundamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, é a mesma coisa. A tradução é diferente, mas o sentido é o mesmo. É o firme fundamento. A fé é a base, como eu falei, a fé é o alicerce. É o fundamento. Não é uma fé baseada no nada. Não é uma fé baseada no achismo. A fé é uma certeza. Nós esperamos, firme confiança. Isso mesmo, Fábio. É, o hinduísmo é muito mais antigo que o cristianismo. Ô, Carlos, eu, sinceramente, eu não me importo muito, assim, com o hinduísmo, com outras religiões, eu respeito, tá bom? Mas aqui é uma live cristã. Então, aqui nós falamos sobre o cristianismo. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver por onde eu começo. Desde que a gente começou a meditar, pastor Edmilson, Pai do Senhor. Desde que nós começamos a meditar nessa carta, eu tenho falado que ela é considerada por alguns estudiosos o quinto evangelho. Por quê? Porque ela fala a respeito do ministério de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João vai falar a respeito do ministério terreno de Jesus Cristo. A carta aos Hebreus, ela vai falar a respeito do ministério celestial de Jesus Cristo. É como se a gente entendesse, a gente pudesse compreender por meio da carta aos Hebreus que a obra de Jesus Cristo, ela não termina na cruz. A obra de Jesus Cristo, ela não acaba ali. Muito pelo contrário, ali ela inicia. Ali Jesus Cristo começa o seu ministério celestial. Quando Jesus ele foi crucificado, ele morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, ali ele dá início ao seu ministério celestial. Irmão Alisson, paz do Senhor. Ali ele dá início ao seu ministério celestial. Então, quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, nós podemos observar não só o ministério celestial de Jesus Cristo, mas todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos espirituais que Deus ele tem preparado para a sua igreja. Então, quando o autor aos Hebreus ele fala de fé, quando o autor aos Hebreus ele fala de esperança, quando o autor aos Hebreus ele fala de galardão, quando o autor aos Hebreus ele fala de promessa, todas essas promessas, todas essas bênçãos, galardão, ele está falando de promessas espirituais, de promessas celestiais, de promessas superiores a promessas terrenas. O autor aos Hebreus, ele não fala de uma promessa que você vai receber aqui. Ele fala de uma promessa espiritual, de uma promessa celestial e de uma promessa superior e eterna. Quando ele fala a fé é a certeza das coisas que se esperam, ele também está falando de algo celestial. Ele não está falando de algo terreno. Ele não está falando assim, olha, a fé, se você tiver fé que você vai ter um bem material, vai acontecer. Ele não está falando nesse contexto de que se você tiver fé que Deus vai curar a pessoa de uma enfermidade, ela vai ser curada. É claro que nós cremos que Deus cura. Nós cremos que basta apenas uma palavra e tudo se faz novo outra vez. Nós cremos que se for da vontade de Deus, ele traz um homem de novo à vida, assim como ele fez com Lázaro. Mas nesse contexto da carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus, ele está falando de coisas celestiais.
Ele não está falando de coisas terrenas. Ele não está falando de coisas que vão passar, que vão perecer. Ele está falando de coisas espirituais. Perceba que no finalzinho do capítulo 10, Peisenberg, gente, eu estou lendo Hebreus capítulo 11. No finalzinho do capítulo 10, ele vai dizer assim, olha... No versículo 37, ele diz, olha, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. O que ele está falando aqui? Ele está falando de uma bênção, de uma promessa espiritual, de uma promessa da volta do Messias, aquele que vem, virá e não tardará. E depois ele continua falando no versículo 39, nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, mas somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, se a gente observar bem, tentar entrar um pouquinho na mente do autor aos Hebreus, a gente vai observar que em momento nenhum ele está falando de bênçãos terrenas. Ele está falando de bênçãos que vão passar. Ele o tempo todo, ele está falando de bênçãos para a igreja, bênçãos espirituais, bênçãos celestiais. Não se trata de coisas que estão à nossa vista. Não se trata de coisa que nós podemos ver. E o que é que ele fala? O que é que nós não podemos ver? O que nós não podemos ver é essa conservação da alma ainda. O que a gente ainda não pode ver é esse galardão. O que é o galardão? É uma pátria superior, é uma cidade permanente, é um reino inabalável. Então, essas coisas que o autor aos Hebreus está falando, tá? Só para a gente começar a falar um pouquinho sobre fé. O que o autor aos Hebreus, no contexto da carta aos Hebreus, está dizendo é fé sobre as coisas celestiais. Ele fala de um ministério celestial e ele fala de bênçãos celestiais. Ele fala de promessas celestiais. E a nossa fé, a fé da igreja, ela está alicerçada, ela está fundamentada, ela está baseada. O pilar da nossa fé é exatamente isso. Não são bênçãos materiais, não são bênçãos passageiras, não são bens materiais, mas são bênçãos, promessas, herança espiritual. A fé é a certeza das coisas que se esperam. O que é que nós esperamos? O que nós acabamos de ler no versículo 37 do capítulo 10? Aquele que há de vir, virá. Aquele que há de vir, virá e não tardará. Irmãos, o que a igreja espera? O que a igreja de Cristo espera? A sua volta. Se a gente observar lá em Atos capítulo 1, quando Jesus ele é assunto aos céus, a Bíblia diz que ele está dizendo para os discípulos, né, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E enquanto ele está dizendo isso, ele está sendo assunto aos céus. A Bíblia vai dizer que os discípulos estão olhando e dois varões vão dizer assim, ó, o que vocês estão olhando? Este mesmo Jesus que vocês estão olhando agora subir aos céus, da mesma forma ele voltará. Então, a igreja de Cristo, desde o momento em que Jesus foi assunto aos céus, a igreja de Cristo aguarda a sua volta. Paulo esperava a volta de Jesus, Pedro esperava a volta de Jesus, o apóstolo João esperava a volta de Jesus, todos os discípulos, Barnabé, Estevão, todos os homens da igreja, os nossos pais na fé, a igreja primitiva aguardavam a volta de Jesus. Então, essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, esse é o nosso fundamento, esse é o nosso alicerce, esse é o nosso pilar. A volta de Jesus. Então, para a gente começar a falar sobre fé, que eu quero deixar para todos nós,
o que nós esperamos, o que nós aguardamos, são coisas que não estão aparentes aos nossos olhos. São coisas que o homem não vê com os olhos naturais. São coisas que o homem natural não consegue entender. O que nós esperamos, a nossa fé, a nossa confiança, ela está fundamentada, ela está alicerçada em coisas que o olho humano ainda não viu. Que nenhum homem viu, que nenhum homem ainda ouviu e que nem subiu ao coração do homem. A nossa fé está fundamentada e alicerçada nas coisas celestiais. Toque Tomé, feliz são aqueles que não viram e creram. Gilberto Porto Alegre, eu não tenho dúvidas, eu tenho fé. Glória a Deus. Vamos lá. Oi, Larissa. Eu tinha outra coisa para falar. Deixa indo. Conforme for lembrando, eu vou falando. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então nós observamos que a fé, ela tem um fundamento. A fé, ela tem uma base. A fé, ela tem um alicerce. E mais do que isso, irmãos, a fé, ela não só tem um fundamento, ela não só tem uma base, ela não só tem um alicerce, como ela é a garantia. A fé é a garantia de que tudo aquilo que eu creio, eu viverei um dia. Isso está escrito na Bíblia de Jerusalém. O que, Medeiros? Eu não tenho a Bíblia. Todo mundo fala dessa Bíblia, gente. Eu não tenho essa Bíblia de Jerusalém. Paz Elias, um dia eu vou ter ela. A fé é o fundamento e também é a garantia. Como assim? Tudo aquilo que nós cremos. O que nós cremos? Qual é a nossa confissão de fé? Como o autor aos Hebreus, ele disse no capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança. Qual que é a nossa confissão? A nossa confissão é Jesus Cristo, ele encarnou. Jesus Cristo, ele padeceu. Jesus Cristo, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Jesus Cristo, ele carregou uma cruz. Jesus Cristo, ele caminhou com uma cruz nos seus ombros até o Gólgota, até o lugar da sua morte. Jesus Cristo, ele foi crucificado, ele morreu, foi sepultado por 3 dias, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós cremos que Jesus, ele passou cerca de 40 dias depois de ressurreto, ensinando os seus discípulos. Nós cremos que depois de 40 dias, Jesus Cristo, ele foi assunto aos céus. Nós cremos que Jesus Cristo deu poder à sua igreja. Nós cremos que Jesus deu autoridade no nome dele à sua igreja. Essa é a nossa confissão de fé. Nós cremos que ele há de voltar para buscar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nós cremos que Jesus Cristo, ele reina, ele já reina. A fé fala, creio, por isso falei. Nós cremos que ele reina e que ele reinará eternamente. Essa é a nossa confissão de fé, irmãos. Nós cremos que ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a vida. Nós cremos que ninguém vai ao Pai senão por ele. Nós cremos que ele é o nosso sumo sacerdote. Nós cremos que ele é o único mediador entre o homem e o Pai. Essa é a nossa confissão de fé. Essa é a confissão da nossa esperança. E tudo isso que nós confessamos, tudo isso que nós cremos, a certeza, a garantia de que nós poderemos um dia, lá na glória, estar com Cristo, estarmos com o Pai, o alicerce, o fundamento e a garantia de tudo isso é a nossa fé. É a nossa fé, irmãos. A garantia, ela é a base e também é a
A fé é a base e também é a nossa garantia. Vamos lá. Isso aqui é top. Isso aqui é top. Pai, Senhor, pastor Levi Dantas, é verdade, irmã. Boa noite. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos. E ele vai mais pra frente falar quem são. Nós já sabemos quem são. Mas todos eles alcançaram testemunho pela fé. Mas ali não foi pelas obras, ali não está relatado as obras deles. Mas até as obras deles foram frutos da sua fé. Ele subiu para que o Espírito agisse sobre nós. Glória a Deus. Versículo 3. Eu não vou me aprofundar no versículo 2, porque mais para frente a gente vai falar bastante sobre os antigos. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, agora ele começa uma série de pela fé. Versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, até o versículo 11. Depois no versículo 17. Depois no versículo 20, depois no versículo 21, depois no versículo 23, depois no versículo 24, versículo 27, versículo 28, 29, 30, 31, até o versículo 31. Ele vai estar dizendo, pela fé. Pela fé. Pela fé, pela fé e pela fé. Ele começa no versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Gente, eu não sei nem quem é esse homem. A fé não é apenas sobre o que se sente, e sim sobre o que se sabe. Obrigação, vou decorar. A fé não é somente o que nós sentimos, mas é também sobre o que nós sabemos. E o que nós sabemos é que Deus, ele trouxe à existência todas as coisas. E como é que nós sabemos? Como é que nós entendemos que Deus é que trouxe a existência, que formou, que criou todas as coisas? Pela fé. Irmãos, todo mundo acredita em alguma coisa. Todos creem em alguma coisa. Até aquele que se diz ateu não crê em Deus, mas crê em alguma coisa. A ciência acredita em alguma coisa. A medicina acredita em alguma coisa. Todo homem acredita em alguma coisa. E até a ciência precisa ter fé para crer que o mundo veio de uma explosão, que o homem veio de uma evolução. Então, até a ciência, ela precisa ter fé em alguma coisa. Até a ciência precisa acreditar em alguma coisa. A diferença é que nós cremos que quem trouxe a existência, quem formou o universo e tudo que nele existe, foi Deus. Nós cremos pela fé que Ele é o Criador. Nós cremos pela fé que Ele trouxe a existência a todas as coisas, apenas por meio da Sua palavra. Quando Deus, Ele traz a existência, sol, lua, Ele
traz ao mar, põe limite nas águas do mar. Quando Deus ele começa a formar e criar todas as coisas, ele faz isso por meio da sua palavra. Irmãos, Deus é tão poderoso, Deus é tão soberano, que tudo que ele formou, que tudo que ele criou, que tudo que ele trouxe à existência, ele trouxe pelo poder da sua palavra. Ele trouxe pelo poder do haja. Haja luz, haja noite, haja lua, haja sol, haja estrela, haja animais, haja relva, haja floresta, haja água, haja terra, haja tudo que Deus trouxe à existência, ele trouxe pelo poder da sua palavra. A única coisa que Deus ele põe a mão quando ele vai formar é o homem. Quando ele vai formar o homem, ele vai dizer, façamos o homem à nossa imagem. E ele, do pó da terra, ele vai formar o homem. Ele vai soprar em suas narinas o fôlego da vida. Estou feliz hoje. Mas tudo que Deus trouxe à existência, o universo e tudo o que nele há, foi formado por meio da sua palavra. Aleluia, aleluia. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tudo aquilo que nós vemos, irmãos, tudo que nós vemos, céu, as estrelas, a natureza, os pássaros, os animais, tudo que nós vemos, foi Deus que formou, foi Deus que trouxe à existência. Tudo aquilo que é visível veio a existir das coisas que não aparecem por meio da sua palavra. Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa. Se a gente for olhar com os olhos naturais, é difícil a gente compreender isso. Se um homem for olhar com os olhos da carne, é difícil você compreender que existe um ser superior que criou todas as coisas e falou, haja luz e houve luz, haja sol, houve sol, haja estrela, houve estrela. Com os olhos da carne, é muito difícil a gente compreender isso. Com os olhos humanos, é realmente muito complicado a gente conseguir entender como Deus ele conseguiu fazer tudo isso. Mas é muito mais difícil, irmãos, a gente olhar para dentro do corpo do ser humano, como o nosso corpo funciona, como o corpo funciona perfeitamente, sabe? A célula, tudo no seu devido lugar, como cada coisinha assim, ó, funciona. É muito difícil imaginar que isso veio da evolução de um animal. É muito mais difícil, tem que ter muito mais fé para acreditar que o homem veio da evolução de um animal. Deus ele fez as coisas tão perfeitas. Deus ele trouxe à existência as coisas tão perfeitinhas. Cada coisa no seu devido lugar. Sabe? Se a gente olhar para o nosso próprio corpo, irmãos. Como o corpo funciona, como funciona uma mulher na gestação, como que é o bebê crescendo na barriga de uma mulher, como, sabe, são coisas simples, são coisas que pra gente é tão normal, coisa que pra gente é tão natural, que a gente não para observar que não tem como, irmãos, tudo isso vir da evolução de um animal, da evolução de matérias que foram se fundindo e deu no que deu. Tem que ter muito mais fé. Eu acho que tem que ter muito mais fé para acreditar que tudo isso veio da evolução de uma explosão. É mais fácil a gente acreditar naquilo que a gente vê, né? Mas até mesmo que a gente vê, não dá para explicar. Tudo permanece, verdade, Emily. Até mesmo aquilo que a gente vê, gente, não dá para explicar.
Como que a gente explica o sol ele se pôr todos os dias no horário certo? Como que a gente explica o sol nascer todos os dias no horário certo? Como é que a gente explica a natureza, os animais, tudo andar em comunhão, em unidade? Não tem como, gente, explicar isso com os olhos naturais. Tem que ter muito mais fé para acreditar que tudo isso veio de uma explosão do que acreditar que existe um ser que governa e rege todas as coisas, que cuida de cada detalhe, dos mínimos detalhes. É muito lindo, gente. Eu fico imaginando aqui, eu não consigo nem expressar para vocês tudo que vem na minha mente, assim, tem que ter muito mais fé. Tem que ter muito mais fé para acreditar que tudo veio de uma explosão do que acreditar que existe um Deus que rege e governa todas as coisas. Deus é maravilhoso. É o Todd. O Todd mudou de foto. Não é o Todd. Não é o Todd. Pela fé entendemos que o universo... uma coisa também. É como eu disse que a fé, ela não se trata apenas daquilo que nós sentimos, mas é daquilo que nós sabemos. Quando a gente olha, como eu disse, pro nosso próprio corpo, pro corpo humano, como ele funciona, cada detalhe. Eu vi um vídeo aqui mesmo na plataforma, como que funciona a nossa garganta. Sabe quando a gente engasga, que desce... Eu sempre falei que quando a gente engasga, eu tenho o costume de falar, desceu pelo lado errado. E realmente, se descer uma gota de água pelo lado errado, dá ruim. E a gente engasga, a gente começa a tossir, justamente porque o corpo entende que desceu pelo lado errado, que não era por aquele caminho. E, irmãos, como que a gente acredita que isso veio da evolução de um animal? A gente entende que tudo aquilo que nós vemos, a gente compreende que tudo aquilo... Ele já falou pelo sopro da vida. A gente compreende que tudo o que nós vemos, tudo aquilo que nós vemos, foi criado, foi formado por Deus. O Jó, ele passou por tudo que ele passou. E a fé de Jó, ela não estava firmada naquilo que ele via, mas sim naquilo que ele não via. A fé de Jó, ela não estava firmada naquilo que ele sentia, mas naquilo que ele sabia. A nossa fé, irmãos, precisa estar como a fé de Jó. A nossa fé precisa estar alicerçada naquilo que nós sabemos, não naquilo que nós sentimos. Por quê? Por que a fé de Jó não estava alicerçada naquilo que ele sentia? Porque o que Jó mais sentiu foi dor, irmãos. Jó perdeu os seus 10 filhos. Pai, irmão Rogério, seja bem-vindo. Que a paz do Senhor. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens, Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Jó, ele sentiu dor. Jó, ele chorou. Jó, ele chegou no fundo do poço. Só que a fé de Jó não estava alicerçada naquilo que ele sentia. Porque o que Jó sentia ali era dor. Mas a fé de Jó estava alicerçada no que ele sabia. E o que Jó sabia? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então, fé, irmãos, não é a gente apenas sentir. Fé não é apenas um sentimento, uma emoção. Fé é nós termos a certeza. Fé diz respeito daquilo que a gente sabe, não daquilo que a gente sente.
Paz Suzete, seja bem-vinda. Paz Rogério, fé diz respeito do que a gente sabe. E o que a gente sabe, irmãos? Que Deus formou todas as coisas, o universo, pelo poder da sua palavra. Olha que maravilhoso. No capítulo 10, o autor, no finalzinho do capítulo 10, ele começa a dizer que nós temos que, aos leitores, que eles têm que lembrar do que eles viveram. Eles têm que lembrar de que eles foram iluminados. Depois ele começa a dizer que eles têm que lembrar daquilo que vai vir. De uma promessa superior, de um patrimônio superior, de uma promessa durável, de um galardão. Ou seja, ele começa dizendo que eles tinham que lembrar, perseverar, lembrando daquilo que eles viveram e daquilo que eles ainda iam viver. E aqui no capítulo 11, quando ele começa a falar especialmente sobre fé, ele já começa dizendo sobre aquilo que foi feito. Então, quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos para o início de todas as coisas, nós temos fé. Nós perseveramos, porque nós compreendemos que tudo aquilo que foi formado, que tudo aquilo que foi trazido à existência, foi formado e foi trazido à existência pelo poder da palavra de Deus e tão somente por meio da sua palavra. Eu, depois que eu virei cristão, passei a orar por tudo, pois minha fé em Cristo virou uma certeza. Uma ótima noite a todos. Deus abençoe. Amém. Vamos lá. Vamos continuar. Versículo 4. Pela fé, Deus não poderia ter iniciado o Big Bang? Olha, eu não creio muito nessa teoria do Big Bang, irmão Fernando. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Gente, isso daqui é tremendo. Tô lendo Hebreus capítulo 11. Abel ofereceu a Deus sacrifício. Por que Abel ofereceu sacrifício a Deus? Por qual motivo? Porque ele tinha que fazer lava. Ele fez isso. Ele fez isso por meio da fé. Ele tinha fé, irmãos. Fé. A diferença de Caim e a diferença de Abel era fé. A diferença do sacrifício de Caim e do sacrifício de Abel é a fé, irmãos. Não é que Abel é melhor do que Caim. Não, é porque a fé de Abel estava alicerçada em Deus. Deus, ele recebe a oferta de Abel e não de Caim por causa da fé. Por que Abel ofereceu o sacrifício? Por causa da fé, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Olha só, lembra que eu falo aqui que a gente sabe que a fé e as obras elas precisam andar juntos. Oi, Mara. A fé e as obras elas precisam andar juntos. Porque também não adianta, gente, as pessoas fazerem obras. Caim não ofereceu sacrifício? Caim não ofereceu oferta?
Caim também ofereceu. Caim ofereceu oferta a Deus. Caim ofereceu sacrifício. A diferença de Caim para Abel era justamente a fé. Tem muitas pessoas que fazem obras, às vezes até no nome de Deus. Muitas pessoas que fazem caridade, às vezes no nome de Deus. Muitas pessoas que fazem em nome delas mesmas. Mas Deus não recebe, irmãos. Deus não recebe. Por quê? Porque não é feito por meio da fé. Caim ofereceu sacrifício. Caim ofereceu oferta. Mas Deus não recebeu. Lembra quando Jesus, ele está lá no templo e as pessoas estão depositando ofertas no gasofilácio? E a Bíblia vai dizer que uma viúva, ela vai entregar apenas algumas moedinhas. E Jesus, ele vai dizer que a oferta daquela viúva era superior à oferta de todos os outros que já tinham entregado antes. Eles entregavam ouro, eles entregavam... Gente, aos olhos do homem, aonde que 2 moedas vai valer mais do que ouro e prata? Aos olhos humanos, é por isso que a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Mas aos olhos do homem, aonde é que 2 moedas valem mais do que ouro, do que a prata? Deus, ele não vê como o homem vê. Sabe por quê que a oferta daquela viúva, ela foi aceita por Jesus? Por causa da sua fé. Você pode dar dízimo, devolver dízimo, você pode dar a sua oferta todo mês na igreja, você pode ajudar os pobres, você pode fazer o que você quiser, irmão, se não for por meio da fé, Deus não recebe. Aline, você está falando heresia, como é que a gente pode ajudar alguém e Deus não receber? Caim ofereceu uma oferta a Deus, irmãos. Caim ofereceu um sacrifício a Deus e Deus rejeitou. E Deus simplesmente rejeitou. Paz do Senhor, Anderson. Deus simplesmente rejeitou. Aquela viúva entregou 2 moedinhas. E Jesus disse que a oferta dela valia muito mais do que a oferta de todos os outros que já tinham entregado a oferta antes. Porque o que ela fez por meio da fé. Ela fez de coração. Ela não fez pensando em ser vista pelos homens. Ela não fez pensando na recompensa ou na glória de homens. Ela não fez pensando no que as pessoas iam dizer. Porque, sabe aquelas pessoas, os fariseus, por exemplo, que faziam tudo para ser vistos pelos homens? Eles oravam, irmãos, eles oravam a Deus, a fim de serem vistos pelos homens. Jesus, ele vai dizer, se não me engano, em Mateus capítulo 6, ele vai dizer assim, ó, não seja como os fariseus, que oram em pé nas praças, a fim de serem vistos pelos homens. Irmãos, a oração dos fariseus, que eles faziam dizendo ser para Deus, era para serem vistos pelos homens. Deus não recebia. Deus não recebia. Paz, Veiga, ore por nós. Deus não recebia. Olha quando Jesus ele conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu tá lá, Senhor, Deus, obrigada, porque eu não sou como esse publicano. Eu devolvo o meu dízimo, eu faço tudo certinho. E o publicano tá lá, não consegue nem erguer os olhos ao céu. E tá dizendo, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus, ele vai dizer que naquele dia, aquele publicano foi justificado e o fariseu não foi. Por quê? Porque muitas pessoas até fazem obras, até fazem caridades,
Alguns porque tem que cumprir mandamentos, leis ou uma obrigação. Alguns fazem a fim de serem vistos pelas pessoas, pelos homens, a fim de receberem glória de homens e se esquecem que Deus, ele contempla a intenção do coração. A intenção do coração. Irmãos, Deus contempla a intenção do nosso coração. O que adianta uma pessoa ficar 6 horas de joelho orando se não for por meio da fé? Ah, mas ali ninguém vai ficar 6 horas de joelho orando se não for por meio da fé. Irmãos, você vai me dizer que aqueles homens entregavam ouro no gasofilaço para quê? Claro que alguém olhar e vai falar assim, nossa, isso aí tem fé. Quanto mais dá, mais fé tem. Fé vai muito além, irmãos. Muito além de um sentimento, de um mero sentimento, de um simples sentimento. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Paz, irmão Adelmo, que nós não sejamos como aqueles fariseus. A nossa justiça, ela precisa exceder a justiça dos fariseus. E tudo aquilo que nós fazemos, a gente precisa entender que Deus, ele contempla a intenção do nosso coração. Deus, ele contempla a intenção do nosso coração. Sabe? Eu ouvi um áudio aqui na plataforma, as pessoas dizendo não, era um pastor e eu não sei nem de que igreja que era. Não, eu não gosto nem de falar isso, porque eu não me sinto bem. Mas era uma conversa que vazou dele falando a respeito de dinheiro, que a igreja estava perdendo dinheiro e tal. Eu fico muito triste ao ver essas coisas. Mas sabe o que eu fico pensando, irmãos? Como que essas pessoas, elas têm coragem de fazer isso? O homem não tá vendo, o homem não sabe, as pessoas estão enganando outras pessoas, mas Deus tá vendo. Assim que eu vi esse vídeo, eu lembrei de Ofni e Finéias. Ofni e Finéias tomavam das gorduras, daquilo que era de Deus, eles tomavam para si. Eles se prostituíam na porta do templo, irmãos. Mas ainda que ninguém chegasse neles para falar alguma coisa, para repreendê-los, ou ainda que eles pensassem que ninguém estava vendo e que estava tudo ok, porque ninguém estava vendo, Deus estava vendo, irmãos. Deus estava vendo. Deus vê tudo, Deus contempla tudo, tudo. Porque não tem temor de Deus, respeito, reverência. Eu também ouvi, irmã. É triste, não é, gente? Sabe o que é mais triste? É a gente saber que essas pessoas, elas estão brincando com a palavra de Deus. E a gente tem aprendido aqui, irmãos, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que aconteceu com Ofni, Finéias e Eli? O que aconteceu com esses homens? E olha que eles eram fazia parte do sacerdócio. Mas, gente, o homem pode enganar a todos. O homem pode enganar o mundo inteiro. Mas ninguém pode fugir do olhar de Deus. Ninguém tem esse poder. Ananias e Safira morreu por causa... Não é, Dutra. E Ananias e Safira morreram porque mentiram para o Espírito. Olha só. É uma coisa que quando eu penso nessa passagem, gente, a terra era deles. Se eles vendessem a terra e pegassem todo o dinheiro para eles tinham todo o direito. Era deles. Se você tem um carro, se você tem um bem e você vende, o dinheiro é seu. É seu.
Deus não vai te condenar por causa disso. O problema, irmãos, é que eles mentiram para o Espírito. Eles mentiram para Deus. O problema deles, de Ananias e Safira, é achar que eles podiam não só enganar os homens, mas também enganar a Deus. Irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa enganar. Deus não vai te condenar se você pegar algo que lhe pertence, vender e pegar o dinheiro para você. Só que se você mentir para o Espírito, tem um preço muito alto a se pagar. Se você mentir para o próprio Deus, tem um preço muito alto a se pagar. Ananias e Safira, eles não morreram porque eles pegaram dinheiro daquilo que era deles. Eles morreram porque eles mentiram. E eles não mentiram para homem. Eles não mentiram para um menino. Eles não mentiram para um moleque. Eles mentiram para o Espírito. E por mais que para muitos a conta ainda não chegou, mas um dia vai chegar, irmãos. Um dia vai chegar. O Ananias e Safira, eles faziam o que queriam. O pai falava, Eli falava, e eles não estavam nem aí. Mas um dia a conta chegou. E hoje, não é porque a gente vive na dispensação da graça que o homem não vai prestar conta com Deus. Ananias e Safira é um exemplo disso. É um exemplo disso. Atos capítulo 4 ou capítulo 5? Eu sempre me confundo. Capítulo 5. Atos capítulo 5. Dispensação da graça, irmãos. Graça. Eles mentiram para o Espírito. Dispensação da graça. E eles morreram. Caim, ele oferece um sacrifício a Deus. Quem sabe? Gente, não dá para saber o que passa no coração de um homem. É só Deus que sabe. Não tem como a gente saber, a gente entender o que passa no coração de um homem. Um homem pode falar lindas palavras, pode pregar o sermão mais lindo do mundo, mas só quem sabe o que passa no coração dele é Deus. Não tem como a gente saber o que passou na cabeça de Caim. Mas, muito provavelmente, ele pensou que Deus fosse receber qualquer coisa. Muito provavelmente, ele pensou que Deus não tivesse muito preocupado se ele estava mentindo, se ele estava fazendo o que era certo ou não. Abel, ele ofereceu um sacrifício a Deus pela fé. A sua oferta, ela foi oferecida pela fé, por meio da fé. E ele obteve testemunho de ser justo, irmãos, de ser justo. Não por causa da sua obra, mas porque a sua obra, ela foi fruto da sua fé. Olha que maravilhoso. Abel, ele alcançou o testemunho de ser justo, a aprovação de Deus, não por causa da sua oferta, mas porque a sua oferta é fruto da sua fé. Glória a Deus por isso. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Paz, Isadora, seja bem-vinda. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Sabe, uma vez eu vi, faz muitos anos, deve ter uns 5, 6 anos, um morador de rua, ele morreu lá aqui em São Paulo. Eu não lembro o nome do lugar agora. Na hora que eu vi
a foto daquele morador de rua no chão. Ele morreu defendendo uma mulher. Ele foi baleado. Mas eu chorei tanto, e quando eu vi aquela foto, eu entendi o que é o sangue dar testemunho. Imediatamente eu lembrei de Abel, porque a Bíblia diz que o sangue de Abel dava testemunho, o sangue de Abel falava, gritava. Deus diz, o sangue dele fala. E eu não entendia. Quando eu vi a foto daquele morador de rua que morreu por defender uma mulher, eu entendi o que é o sangue de um homem dar testemunho. O que é o sangue de um homem falar. Naquele dia eu entendi o que é... Cadê? O que é uma pessoa mesmo depois de morta ainda falar. Aquele dia eu entendi, quando eu vi um morador de rua caído no chão, porque ele morreu para defender uma pessoa que ele nem sequer conhecia, irmãos. Para defender uma pessoa que ele nem sequer sabia quem era. Naquele dia eu entendi o que é um sangue dar testemunho. O sangue de Abel dava testemunho da sua fé. Acosta. Seja bem-vinda, Costa. O sangue de Abel, ele dava testemunho, mesmo depois de morto. Sabe quando Paulo ele escreve aos Coríntios e ele vai dizer assim que ainda que eu entregasse o meu corpo, sem amor eu nada seria. Paz, Garces. É forte. Eu vou ler esse texto. Gente, eu tô concluindo já, tá? Coríntios, né? Coríntios 13. Ai. Eu vou ler desde o primeiro versículo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha testemunho de fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Sem amor, gente, tudo isso aqui se torna sem fundamento. Sem fundamento nenhum. Por que Jesus... Vamos lá, vamos para o nosso maior exemplo. Por que Jesus se entregou numa cruz do Calvário? Por que Jesus suportou calado, os escárnios, os açoites, as bofetadas, os cuspes, a zombaria, os pregos? Por que Jesus suportou tudo isso? Ele não suportou tudo isso, eu vou lá e vou fazer alguma coisa. Ele suportou tudo isso, irmãos, por amor. Por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Até o que Deus faz, gente, até o que o próprio Deus faz é por amor. Quando Deus corrige um filho seu, por que ele corrige? É por amor. Quando Deus consola um filho seu, ele consola porque ele ama. Quando Deus, ele fala não para um filho seu, ele fala porque ele ama. Quando Deus fala sim, ele fala porque ele ama. Ele é um pai que cuida de um filho e tudo que ele faz é para o seu bem. Ele é amor. Se nós somos a sua imagem, a sua essência, nós temos que viver esse amor. Não adianta nós distribuir todos os nossos bens aos pobres. Não adianta a gente entregar o nosso próprio corpo para ser queimado se a gente não amar, irmãos. Boa noite, irmão Hernandes. Eu já vou encerrar, gente. Muito amor, aleluia. Deus, ele é amor. Sabe, o salmista ele vai dizer assim... Gente, não era nada disso que eu pensei para hoje. Mas vamos lá, glória a Deus. O salmista ele vai dizer assim que a ira do Senhor... Deus, ele se ira, gente. Deus, ele se ira. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não queira cair nas mãos de um Deus irado, irmãos. Não queira. Não queira experimentar a ira de Deus. Mas até esse Deus que nós servimos, esse Pai amoroso, ele se ira. Só que como diz o salmista, a ira de Deus, ela dura por um instante. A ira de Deus, ela é algo temporal. Ela passa. Porém, o amor de Deus não é algo temporal, porque ele é amor. Deus, ele fica irado, mas ele é amor. Jesus nos amou tanto que não desistiu da cruz. É verdade. Quem me deu paz? Vitor Júnior, paz do Senhor. Seja bem-vindo. Deus é amor e dele vem as coisas boas. É isso, gente. É isso. Tudo que nós fazemos precisa estar fundamentado na fé nesse Deus Todo-Poderoso. O que nós vemos, nós cremos que foi formado e criado por Deus. E o que nós não vemos, aquilo que nós esperamos, a convicção das coisas que nós não vemos, li sim, o amor, devemos morrer pelo próximo, li sim. Esqueci. É por isso que eu não leio comentário. Reencarnação? A nossa fé. A nossa fé. Ela está fundamentada nas coisas que nós vimos, sim. Como assim, Aline? A Bíblia está dizendo que é a prova das coisas que não se vê, a convicção das coisas que se esperam. É porque no versículo 3... No versículo 3, ele diz, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, o que nós vemos, nós cremos, nós temos fé que veio a existir, que foi formado por meio da sua palavra, por meio da palavra de Deus. Então, o que nós vemos, nós cremos que foi Deus que formou. E o que nós não vemos, nós cremos que um dia nós poderemos contemplar. Paz Francisco, Paz Ronaldo, me perdoe, minha irmã, se eu te falei alguma coisa para te magoar. Não falou não, Oséias.
Fique em paz. Força e esperança. Amém, gente? Eu vou parar por aqui hoje. Paulo, Sérgio, paz do Senhor, boa noite. A Bíblia diz que João Batista foi Elias reencarnado? Diz não. Não diz não. Quando perguntam para João Batista, és tu João, és tu Elias? És tu um dos profetas? És tu o Cristo? A Bíblia diz claramente, eu vou ler, né? Porque eu gosto. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem és tu. Ele confessou e não negou. Eu não estou toda enrolada não, meu irmão. Elias foi arrebatado. Eu não estou toda enrolada não. Então lhes perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Eu não sei qual é a sua crença, mas a minha está baseada na Bíblia Sagrada. E João Batista, o próprio João Batista, ele negou que ele fosse Elias. João Batista tinha o espírito de Elias, o Espírito Santo. É o mesmo Espírito, gente, mas não é a mesma pessoa, né? É o Espírito de Deus. Assim como o Espírito de Deus habita nas nossas vidas. Fé, fé e fé. Vamos embora. Vamos, acabou, chega por hoje. Amanhã a gente continua. Foi bem diferente do que eu pensei. Que bom. Boa noite, Ubaldo. É isso? Ah. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Boa noite, Fabiano. Eu vou orar, tá bom? Pai, Senhor Duda, chegou na hora do amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Pai, por mais uma oportunidade de nos reunirmos para falar do teu amor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por nos conduzir, por nos direcionar, por usar as nossas vidas, Senhor. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor não deixa ninguém confundido e envergonhado. Pai, nós cremos na tua palavra, nós cremos no que está escrito. Pai, o meu coração, Senhor Deus, a minha mente, com todo o meu entendimento, meu Pai, eu creio no que está escrito. Que o teu Espírito não venha deixar ninguém confundido, Senhor. E que todos aqueles, meu Pai, que ainda não conhecem a verdade, que o Senhor possa iluminá-los. E que nós todos juntos possamos crescer na graça e no conhecimento. Pai, obrigada por inspirar estes homens a escreverem a Bíblia, Senhor. Obrigada por ela chegar às nossas mãos e podermos meditar e examinar a tua palavra.
que o Senhor possa, a cada dia das nossas vidas, esclarecer a cada coração tudo aquilo que está escrito. Pai, tudo que o homem precisa saber, tudo aquilo que precisava ser revelado já foi revelado. Está escrito. Às vezes a gente acaba confundindo, às vezes a gente acaba interpretando de uma maneira errada, meu Pai. Então, meu Pai, humildemente eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor, por meio do Teu Espírito, venha nos mostrar o verdadeiro caminho, o que é a verdade, meu Pai. Senhor, eu não tenho dúvida, o meu coração, meu Pai, não está confuso, mas eu te peço, em nome de Jesus, que eu possa continuar, meu Pai, aprendendo de Ti que é santo, aprendendo à luz da Tua palavra. E os meus irmãos também, meu Pai. Nós cremos que Jesus assumiu a forma de homem, que Jesus encarnou, que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Romanos capítulo 10, versículo 9 vai dizer que se nós confessarmos com a nossa boca e crermos com o nosso coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos, Senhor. Nós cremos, Pai. Nós cremos na Tua palavra. E tudo aquilo, meu Pai, que não provém de Ti, tira do nosso coração, meu Pai. Tudo aquilo que vier, meu Pai, para trazer confusão aos Teus filhos, meu Pai, que o Senhor possa desde já estar repreendendo em nome de Jesus. Que tão somente a Tua vontade, a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor Deus, ela venha prevalecer nos nossos corações. Pai, dirija os nossos passos, os nossos caminhos, as nossas palavras. Dirija, meu Pai, as nossas ações, que nós possamos, meu Pai, não só examinar a Tua palavra, mas que nós possamos também vivê-la, Senhor. Que nós possamos ser cartas vivas, meu Pai. Que nós possamos, pela fé, dar bom testemunho, Senhor. Aleluia. Que por meio da fé, Senhor Deus, nós possamos agradar o Teu coração, Senhor Deus, assim como foi Abel. Ainda, Senhor, que outras pessoas não se agradem. Ainda que se levantem, meu Pai, outras pessoas contra os Teus filhos. E isso é bíblico, pois Jesus disse que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas como nós não somos do mundo, o mundo nos odeia, Senhor. Ainda assim, meu Pai, que nós possamos, pela fé, permanecer fiéis até o fim, Senhor. Para que possamos herdar todas as promessas, Senhor, todas as bênçãos que contém na carta, na Epístola aos Hebreus, que é um reino, é uma cidade permanente, é uma herança eterna, é um descanso, meu Pai. Todas essas bênçãos, o galardão que está em Hebreus, meu Pai, nós cremos que um dia, meu Pai, nós contemplaremos, meu Pai, com os nossos olhos. Hoje nós cremos pela fé no que nós não vemos, Senhor. Hoje nós cremos, meu Pai, pela fé naquilo que ainda nem sequer, meu Pai, subiu ao coração do homem. Mas ainda assim nós cremos, ainda assim nós confiamos, ainda assim nós temos fé, Senhor. Nós nos alicerçamos, meu Pai. Nós estamos fundamentados, meu Pai, de que tudo que está escrito há de se cumprir, de que tudo que está escrito vai acontecer. Aquele que há de vir, virá e não tardará. Pai, abençoa cada irmão, meu Pai, que aqui está, aqueles que já passaram por aqui, Senhor. Abençoe e visita, Senhor Deus, cada família aqui representada, aqueles que pediram oração, Senhor Deus, os nomes que têm sido apresentados nos vídeos, meu Pai. Senhor Deus, apresenta as Tuas mãos à nossa irmã Daiane, que vai passar por cirurgia, está com medo, meu Pai, que ela possa descansar no Senhor. Que o Senhor venha tomar a frente, que o Senhor venha tomar a mão dos médicos, cuidando e guardando para que tudo corra bem. Pai, eu apresento nas Tuas mãos os meus irmãos em Cristo, aqueles, meu Pai, que usam as redes sociais para pregar a Tua palavra, que tem, meu Pai, neste tempo se levantado, Senhor Deus, como
instrumentos nas tuas mãos para pregar o teu evangelho, seja aqui no TikTok, seja no YouTube, seja qual for a rede social, meu Pai, que o Senhor possa estar fortalecendo a fé de cada um, que o Senhor possa estar usando cada vez mais cada um para a glória do teu nome, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, pela vida deles. Que o Senhor, meu Pai, possa levantar cada vez mais, meu Pai, pessoas corajosas, meu Pai, pessoas que não temam, Senhor, o homem, e que o teu evangelho, Senhor Deus, nós cremos que ele vai chegar aos quatro cantos dessa terra, e muitas pessoas ainda verão e contemplarão, aleluia, o teu poder e o teu agir. Que o Senhor venha nos dar uma boa noite de descanso, que o teu nome ele venha a ser glorificado nas nossas vidas, através das nossas vidas, agora e para todo sempre. Amém. Amém, gente? Vamos embora. Fábio, paz do Senhor. Aline, lê Mateus 17, 11 e 12. Eu acho que estão falando disso. Eita, meu Deus, tem 2 mensagens. Pois quem está em ti, Senhor, nova criatura é. Gente, eu vou fechar, tá bom? Amanhã a gente volta. Eu já comecei mais cedo. Eu tô com sono já. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus permitir. Fui. Fé.